Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou tocar mais uma vez sobre o tema do karma. Mas desta vez desde outra perspectiva e eu espero que vocês entendam esta coisa do karma, como é que ele se desenvolve, porque é que ele existe. E só que hoje eu vou associá-lo à Umbanda, ok? A Umbanda é uma religião que eu adoro. Sinceramente, tenho uma afinidade bastante com ela, apesar de eu nunca ter praticado. Li muitos livros sobre a Umbanda, tem muitos mistérios que eu gostaria de descobrir, mas possivelmente nunca mais, possivelmente não vou ter essa oportunidade. A única vez que eu tive contacto real com os espíritos da Umbanda, com Exus, né? Foi que eu já contei aqui uma experiência que eu já tive, onde um Exu Mirim à noite veio-me fazer um convite, né? Um convite entre aspas, para depois no outro dia me levarem à gruta onde estava lá o Senhor do Trono, que eu não sei quem era, mas quando eu lá entrei, a única coisa que eu via era naquela gruta, né? Eles sacaram-me no astral e o que eu via era só gárgulas por todos os lados, demónios por todos os lados. Foi uma experiência bastante interessante porque quando eu entrei na gruta eu comecei a olhar lá para o teto da gruta e ver tantos demónios, tantas gárgulas, e eu fiquei com medo. Então eu olhei para a frente eu olhei para a frente, eu sabia que havia lá alguém, mas eu não consegui ver, ou não me lembro. E eu disse assim, mas eles não me vão fazer mal? E ele disse, não, entra à vontade. E foi aí que eu simplesmente apaguei a minha lembrança, a minha recordação já não, pronto, desapareceu. E eu ontem, eu estou a contar isto porque ontem eu li um livro muito interessante, tem a ver com os livros do Ruben Saraceni, que são romances super espetaculares, que traz muitos ensinamentos. E eu ontem encontrei outros livros muito parecidos com os do Ruben Saraceni, e tenho aqui um que eu li ontem, apesar de estar aqui ao contrário, eu vou ler O Senhor do Sétimo Trono, Luís Eduardo da Souza. Super espetacular o livro. Tem a mesma forma de escrita, não sei como, mas tem a mesma forma de romantizar, né? De escrever, a forma como ele transmite a informação, a história em si. E está super espetacular o livro, eu recomendo. Só que é através destes livros que nós vemos aonde nós estamos. Esta parte mais baixa da Matrix, esta parte mais onde o ser humano está preso. E o livro em si, olha, eu sempre tive muita afinidade pelos Exus Mirins. É uma coisa que eu não sei por que razão tenho, mas eu tenho um amor por eles fora do normal. E tenho também pelo o Caboclo Pena Branca. Mas, quando eu acabei de ler este livro, ontem li, são 150 páginas, mais ou menos 7 horas a ler, 6 horas. Então, porque realmente é bastante interessante o livro. Lê-se bastante bem. E foi a primeira vez que eu, pronto, de certa maneira tive contacto com o Tranca-Ruas. Eu nunca tive afinidade com o Tranca-Ruas, mas depois de ler o livro, sinceramente, o meu máximo respeito por ele, porque realmente, não sei, é um ser muito poderoso. Temos o Exu das Sete Encruzilhadas, que também fiquei muito apagado, entre aspas, o meu respeito por ele, né? É que eu digo, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se conecta, mais afinidade a gente tem, não é? Parece que simplesmente desperta outra parte de nós que a gente desconhecia. Está correto? Esta parte, apesar de... É o que eu digo, antes de eu falar sobre o karma, eu tenho que falar que, pronto, nestes livros tu tens lá muitos ensinamentos que são necessários. E realmente, em todos os livros que eu li da Umbanda, dos romances, não daqueles mais técnicos, mas dos romances, sinceramente tem lá muito ensinamento muito bom. E neste aqui não foi exceção, tem lá dicas muito boas para as pessoas que estão no despertar, né, neste caminho de tentar sair desta ilusão,
porque eu já vos vou falar porque é que tudo é ilusão, porque é que esta parte da Umbanda, né, esta parte destes ensinamentos, deste conhecimento, é a parte mais baixa onde o ser humano está, que é necessária. Muita gente vai dizer, mas isto pertence à Matrix. Sim, pertence à Matrix, mas faz parte. Porquê? Porque os espíritos estão todos presos aqui. Estão todos presos dentro desta ilusão. E quem é que vai sacar esses espíritos que estão presos dentro da ilusão? Nos reinos do baixo astral? No umbral? Quem é que os vai sacar? Para depois, mais tarde, quando reencarnarem, a ver que se ganham consciência e vão-se embora. Né? Se for esse o propósito da nossa vida. Né? Então, temos que ver que a Umbanda é a religião que mais se acerca à realidade do mundo. É esta aonde nós estamos. É a que está mais próxima, é a que está mesmo em contacto. Se vocês não se deixarem adoutrinar, né? Se vocês não caírem também na ilusão das crenças, se vocês tentarem crescer como consciências, toda a informação que vocês encontrem em muitos romances, em muitos livros, e mesmo em contacto com os grupos, né? Com as pessoas que pratiquem esta religião, vocês, ou que sejam mentores, que sejam pessoas, né, com conhecimento, né, vocês vão crescer muito, vocês vão aprender muito, porque é com essa base que a consciência se expande. Porque se tu não conheces o mundo, tu não conheces o que é que está por trás da ilusão, a nossa própria ilusão, o que nos prende a esta ilusão, então tu não vais conseguir saltar para o próximo nível. Né? Então, a Umbanda, desde o meu ponto de vista, é o melhor caminho para sair da ilusão. Né? Nem toda a gente está preparada para expandir a consciência, cada um está no seu estado de consciência. Muita gente vai para a Umbanda, vai lá quando existem as incorporações dos Exus, lá para pedir ajuda, né? Por causa do namorado, por causa do dinheiro, por causa do trabalho. E está correto, está perfeito. Mas o verdadeiro propósito deveria ser crescer como ser, como consciência. Mas, na vinha do Senhor há tudo, não é? Aqui neste mundo temos muitos problemas, temos que tentar primeiro equilibrar a nossa vida e depois tentar encontrar, né, o caminho de volta a casa, não é? Ou o caminho para onde a gente tenha que ir, independente das nossas crenças, não é? Daquilo que a gente acredite, né? Esta coisa da gnosis e de outras coisas que a gente pensa que é verdade, que eu tenho hoje também as minhas dúvidas, não é? Esta coisa da Sofia. Eu já falei aqui uma vez em um vídeo que esta coisa agora está muito de moda, a Sofia, né? A Sofia é conhecimento, mas a Sofia foi que criou e depois houve uma história, muita coisa, depois isto aqui ficou tudo um caos. Mas se a Sofia tinha emoções, estava desequilibrada mentalmente, já aí tem muita coisa que eu não concordo, não é? Um ser desses não poderia não podia se descontrolar emocionalmente nem mentalmente. Não deveria ter este tipo de programas tão caóticos, não é? É com códigos cheios de erros. Não dá. Prontos. Mas isso é romantizar um bocadinho a espiritualidade, e a gnosis, de certa maneira, também tem as suas falhas. Eu não acredito em tudo, mas dá para pescar alguma coisa. É claro, eu também já tive as minhas experiências, todas as minhas experiências estão aqui no meu canal, a maior parte delas, as mais importantes, vocês podem ver, e vocês já veem que eu já tive contacto com a consciência deste universo, já fui para outros metaversos, já fui para vidas paralelas onde eu estava. O mundo é muito estranho, não é? Estamos aqui que não sabemos quem somos. Eu pessoalmente já sei como é que funciona.
eu falo aqui muito da parte dos agentes de IAs e também esta parte dos programas, que muita gente não entende isto, né? Eu sempre digo, nós, aqui só um pequeno, antes de eu continuar, né, só vou dar aqui um pequeno aporte, né? Vocês foram um bocadinho preguiçosos de verem os meus vídeos. O que acontece é que nós estamos fora, assim como eu vi na minha experiência, nós estamos fora. E este ser que está aqui é um ser, é uma consciência, mas não é uma consciência, é um programa. Pronto, vamos chamar um programa, um ser qualquer, mas ele não é, ele é consciente, mas ele não é consciente da maneira que nós somos. Esta parte da consciência. Não, esqueçam isso, ok? Muita gente diz, nós somos consciência. Mas o que é consciência? Né? Quando é que nós começamos, quando é que nós fomos conscientes de nós mesmos? Nós estamos a falar desta consciência. Quando as pessoas dizem que nós somos consciências, falam-se da consciência do ser humano. Mas nós somos outro ser além desse, ok? Que está aqui e ele é como se tivesse fios e se liga a muitos seres. Não é? Por exemplo, a maneira como eu vi nessa experiência, eu estava fora e eu estava ligado a muitos eus como eu. Em muitos mundos. Ok? Eu estava em muitas vidas, em mundos paralelos, ok? Planetas, né? Metaversos, e eu estava em todos eles. Então, este ser que estava aqui, ele está a experimentar em todos os lados ao mesmo tempo. Então, ele está a recolher informações. Então, o meu ser, este ser que está cá fora, a ter estas vidas todas, ele está a recolher informação. Através da vida, né? Está a experimentar e está a recolher informação para ele. Então, muita gente pensa coisas muito diferentes da minha, né? Eu tive a minha própria experiência, por isso eu vi muito bem as coisas, como é que as coisas estavam a acontecer. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas eu penso que estou muito perto da realidade, daquilo que realmente é o ser humano. O ser humano não, o nosso ser. Também vi a consciência deste universo, que tem a forma de um cérebro. Isto quer dizer que nós, para sermos conscientes, temos que ter um cérebro. Este cérebro é um ser mental e ele cria toda esta ilusão. E então é com isto que eu vos quero agora. Vou continuar, porque o livro foi muito bom, né? Este livro que eu li, onde o Exu das Sete Encruzilhadas teve a sua história, né? Teve a percorrer o seu caminho e também entrou o Exu Tranca-Ruas e foi tudo uma história muito fantástica. O que é que acontece? O que acontece é que este Exu, ele teve que passar por certas provas. E houve em uma parte do livro onde eles foram para um reino. O Exu Tranca-Ruas o enviou para um reino de um amigo dele, né? Ele devia uns favores ao Tranca-Ruas, que era um mago. E esse mago, e eles iam lá, né? Para ser treinados. Foi um Exu Mirim e foi o Exu das Sete Encruzilhadas. Então, o Exu das Sete Encruzilhadas, ele teve que passar, né, por certas provas. Uma das provas que ele teve que passar foi enfrentar os seus medos. Né? Ele, na última vida que ele teve, era um guerreiro, ele foi transpassado, ele foi morto por uma lança pelas costas. Então, pronto. E esse foi um dos traumas, não é, da última vida, não é? Porque levou esse medo, esse estado mental, emocional com ele. Então chegou uma altura em que ele, dentro daquelas provas, né, daquelas ilusões para onde ele estava a ir, porque ele depois caiu, pronto. Isso, depois vocês lerem o livro, vocês vão ver. Aqui, muito resumido, ele estava a enfrentar outra vez aquela história. Então apareceu-lhe uma imagem, ele estava cravado e tudo era uma ilusão. Então ele estava ali todo desorientado, não sabia o que fazer, até que ele pensou nas palavras que o mago tinha dito. E ele disse assim:
tinha dito para pensar muito bem que tudo é uma ilusão. Aquilo que tu acreditas se torna realidade. E então ele começou a pensar e ele disse: espera aí, isto é uma ilusão. Se eu acredito que isto é verdade, então é verdade. Então começou a pensar em coisas diferentes, né? Distorceu, não, isto não é real, isto é uma fantasia, né? Tal, voltou ao normal. Evidentemente, já com isto a gente vê que, e eu vou falar do karma, né? Porque o karma é um estado mental, é um estado emocional, em que nós acreditamos que merecemos sofrer, que merecemos estar ali naquela situação. E uma das coisas que se passa em quase todos esses romances da Umbanda é que a maior parte dos seres, todos os seres, quando estão nos reinos do baixo astral ou no umbral, eles vão sofrer. Mas eles sofrem porque eles próprios sentem que merecem isso. Eles próprios criam aquela realidade. Então, quando os humanos desencarnam, naquele estado emocional, mental, eles são puxados para estes mundos, para estes reinos, onde existem, aqui são reinos muito escuros, muito sombrios, onde existem seres totalmente transfórmicos, né? Todos não têm forma, são todos meio monstruosos, seres que estão debaixo da lama, não é? Que estão na lama, que estão ali todos, não sei, num estado muito lastimoso, e eles estão ali dentro do seu estado mental negativo. Eles sentem que merecem aquilo. E lembrem-se de uma coisa, e há algo que lá diz, e é verdade. A lei divina é justa. Tu vais sofrer aquilo que tu mereces sofrer. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. As pessoas que caem nestes reinos, eles vão sofrer aquilo que eles pensam que devem sofrer. E até que eles não tenham consciência de que, pronto, olha, agora sim, já paguei o meu karma, aquilo que eu fiz. Até que eles não tenham este sentimento de justiça já cumprida, eu já cumpri o meu karma, até lá eles não são resgatados, não são tirados de lá. A não ser que muitas das vezes eles reencarnam. Né? Eles voltam a encarnar. E acontece lá qualquer coisa e puxam-os para o planeta Terra. Mas podem ficar lá. Como lá o tempo não existe o tempo. Eu já vos contei aqui a minha história do não tempo. Eu já vivi essa ilusão do não tempo. Em vida, em carne, estando vivo. Tive essa experiência, foi algo traumatizante, viver aqui neste planeta sem que o meu cérebro conseguisse processar o tempo. E eu vivi isso durante meses. Consigo entender perfeitamente como é estar do outro lado e tu não sentires o tempo. Aqui pode ser 1 hora, aqui neste planeta, e lá pode ser 100 anos. Porque o tempo é relativo, não dá para tu processares o tempo, como é que aquilo anda. Nem eles lá sabem como é que é o tempo, não sabem se já passou 1 hora de 50 anos, porque o tempo não se processa da mesma maneira. Então, isto é engraçado porque o karma é mesmo isto. O karma é o teu estado mental, é o teu estado emocional. Onde a maneira como tu processas daquilo que tu acredites nesta vida, né? Mas é assim, se tu não tens um estado de consciência elevado, pelo menos desde a minha percepção da realidade em que vivo, né? Desta maneira de ver, a maneira como eu vejo é que
Se tu não tens um estado de consciência elevado, tu vais sempre cair nestes reinos. Tu sempre vais cair nesta trampa das emoções e da justiça e do pecado. Onde sentes que pecastes, entre aspas, sentes que fizeste o mal, mesmo que tu não sejas consciente disso, porque há muitas pessoas que aqui têm um estado de consciência muito baixo, né? Muito básico, eles morrem e eles são puxados. Nós, os seres humanos, quando morrem, esses seres são puxados para esses reinos. Quer eles ou não, eles vão ser puxados para lá. Queiram eles ou não, ok? Então eles são puxados e não vale a pena, porque eles são puxados para aquelas frequências, para aqueles reinos, e acabou a história. E lá eles vão ser julgados. Porque nós, os seres, o ser humano está na parte mais baixa. Esta parte da realidade é a parte mais baixa aonde o ser humano está. É a parte mais emocional, a parte mais mental, onde o ser, nós como seres humanos, aqui na Terra, pensamos que é tudo mental, é tudo emocional. Pensamos que nós somos este corpo, que somos este personagem, não é? Identificamos com as nossas emoções, julgamos os outros, maldizemos os outros, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não é? Pensamos que devemos alguma coisa a alguém, ou que alguém nos deve pagar, ou que nós, a nossa família, esses apegos todos que nós temos, as nossas crenças, as nossas dívidas, as nossas necessidades, os nossos desejos. Então, nós, como estamos dentro desta borbulha de ilusão mental, emocional, então vamos para estes reinos. Isto não quer dizer que a gente tenha que ir diretamente para esses reinos, né? Mas quanto mais nós estivermos dentro destas energias negativas, nós vamos para esses reinos. Somos puxados para esses reinos. Aquelas pessoas que estão mais equilibradas, mas que não sejam pessoas mais conscientes, eles são levados para outros reinos melhores, mas continuam dentro da ilusão. Esta é a parte mais básica, não é? Esta parte da Umbanda, deste conhecimento da Umbanda, é a parte mais básica, a parte mais que toca mesmo no fundo, da ilusão da Matrix. Onde o ser está completamente desacordado, onde ele não é consciente dele mesmo, onde ele não importa se tu estás nessa coisa de Deus e de paz e amor. Se tu não és consciente, tu ainda continuas a acreditar que tu és este personagem, que estás aqui em missão. Mesmo assim, continuas dentro do jogo. Continuas a jogar o jogo. Mas é como tudo nesta vida. Tudo tem uma razão. Não há nada que aconteça neste mundo que não seja para o nosso bem ou para o nosso mal. Quer dizer, se tu ganhaste o Totoloto, é porque tu tinhas esse merecimento. Se tu foste atropelado, é porque tinha que acontecer. Não há nada que aconteça na nossa vida, e é algo que eu sempre digo. Eu sempre digo que nós não temos livre-arbítrio. Apesar da Umbanda dizer que temos livre-arbítrio, mas por outro lado, quando nós lemos os livros da Umbanda, vemos que não temos livre-arbítrio. Porque existe uma justiça divina. Não há maneira da gente fugir. Quando a gente tem que pagar, a gente paga. Não há maneira da gente fugir ao nosso destino. Então, o livre-arbítrio não existe. Se tu já foste programado para nesta vida vir pagar uns karmas, tu vais passar por esses karmas. Onde é que está o livre-arbítrio? Não está, não existe livre-arbítrio. Ok? Por muito que digam que o livre-arbítrio existe, não existe. Desde o meu ponto de vista, e a Umbanda também diz lá, se a gente saber ler entre linhas, né? Se a gente começar a fazer as conexões, vemos perfeitamente que não há maneira, não há nada que aconteça na nossa vida
que já não esteja escrito. Existe sempre uma razão. E mesmo nestes livros, e recalco aqui mais uma vez, e lá há certas contradições que eu noto, que eles dizem assim, é o destino, não se sabe. Mas no fim, a gente sente que isto foi o destino. E isto era algo que já estava escrito. Que nada foi por acaso. Aquele encontro, aquela pessoa ali naquele lugar, fazer não sei o quê. Todas essas coincidências, supostas coincidências, não foi um acaso. Já há de certa maneira, alguém mais acima já tinha tudo programado. Já tinha feito o caminho para aquele ser que está ali. Neste caso, o Exu das 7 encruzilhadas. Não havia outra forma. Ok? Apesar de ser um romance e a gente não sabe se isso é verdade ou mentira, mas da maneira como eu estou a interpretar os livros, a informação que está lá, eu que sou uma pessoa bastante analítica, bastante racional, eu ponho-me a fazer os pontos, não é? E quando me dizem existe livre-arbítrio e depois tantas coincidências e depois dizem, por outro lado, dizem que a justiça divina é perfeita e que tudo, não há nada que aconteça sem que o alto não saiba ou que não esteja já tudo programado. Então eu ponho-me já a pensar, não se contradigam tanto, porque uma pessoa que esteja bastante atenta àquilo que está a ler vai, e que tenha um bocadinho de senso comum, não é? De ver as coisas, não é? Fazer as conexões, vai ver logo ali que há bastantes contradições. Mas os livros são espetaculares, ensinam bastante, e esta parte do karma é um ensinamento bastante bom. Se vocês quiserem entender o karma, vocês leiam os livros do Rubens Saraceni e deste aqui. Sinceramente, vocês vão aprender bastante e vocês vão entender que se nós não largarmos as emoções, e existe esta parte mais, é que nestes reinos do baixo astral, por isso é que eu vos digo que estes são os reinos, esta parte é a primeira parte, a parte mais básica da Matrix, onde reina a loucura total, né? A loucura das emoções, a loucura da mente, onde os seres estão perdidos nesta ilusão, né? Da culpa, né? De tudo e mais alguma coisa. Prontos. E o que é que acontece? Deixa eu ver, já me perdi. É que nestes reinos, as emoções são o que nós sentimos aqui, lá pode ser 5, 10, 20, 100 vezes pior do que aqui. Os estados mentais que nós temos aqui, lá podem ser muito piores, mas são muito piores neste reino dos baixo astral. Só para vocês verem para onde o ser humano vai depois de sair daqui. Se for com apegos, com raiva, com rancor, se teve uma morte bastante catastrófica, bastante horrível, vai também. Se vai com essa coisa de vingança. Tudo isso alimenta a Matrix, alimenta os demónios, né? A parte do mal. Só que a parte do mal e a parte do bem faz parte da Matrix. Estes Exus trabalham para a Matrix, para o equilíbrio. E é claro que eles são necessários. Porquê? Porque os seres humanos, nós, como consciências, como espíritos, como almas, caímos nestas mentiras. Ok? Caímos nestes reinos. E alguém tem que os sacar de lá. Caímos dentro destas ilusões. Os Exus, de certa maneira, os anjos, os arcanjos, foram criados para isso. Para equilibrar, para ajudar, para sacá-los de lá e para manter o equilíbrio da Matrix, para que a Matrix também não se destruya, né? Porque se o mal
tomasse conta de tudo, isto seria pronto, o inferno total, né? Mas existem aqui as forças do bem que lutam entre eles, ali no meio, né? Existe esta parte do bem onde o mal não entra, né? Depois existe aqui o meio, aqui a parte do mal onde o bem aqui não entra. Depois existe aqui o meio onde está o bem e o mal ali a lutarem entre eles. É onde nós estamos, o planeta Terra, onde o planeta Terra está, é aqui onde eles lutam. O bem e o mal. Então aqui existe o equilíbrio. Às vezes ganha mais um, né? Ganha um bocadinho mais de terreno um, depois mais outro, e andam aqui a lutar uns com os outros, e ninguém vai ganhar, porque o bem não vai ganhar, o mal não vai ganhar, e isto vai ser, prontos, é uma Matrix eterna, é um mundo onde isto é eterno, não há maneira de a gente sair daqui. Assim, desta maneira a gente não sai. Nós somos os pequeninos. Os seres humanos, as almas que estão aqui, nós somos os pequeninos. Nós é que estamos aqui como as formigas. A fazer as coisas, a trabalhar, a fazer com que esta ilusão funcione. Senão, isto aqui já teria simplesmente desaparecido. Bem, vamos terminar aqui, vou terminar por aqui o vídeo, dizendo assim desta maneira, para que vocês entendam. Tudo é uma ilusão. Tu não és este corpo, tu não és esta mente e tu não és estas emoções. Não és. Se tu acreditas que tu és esta mente, que estas ilusões, estas emoções, que se tu pensares que tens que te vingar de alguém, que tu te apegaste a alguém, os desejos carnais, tudo e mais alguma coisa que te atraia neste mundo, seja positivo ou negativo, ou que te faça, né, sentir que tens que voltar, ou que tens que, sei lá, promessas, etc, etc, etc. Tudo isso vai te fazer retornar a este mundo. A parte mais difícil de tu expandir a tua consciência, sair do Maia, é tu soltares tudo. Mas ninguém quer soltar. Claro, quando a gente começa a ser torturado, né? Começamos a ter vidas más, eu quero sair. Mas quando a gente começa a ter vidas boas, que bom, esta vida foi boa, este mundo é bom. Mas continuas dentro da ilusão. Hoje tens uma vida boa, amanhã tens uma vida má, depois tens uma vida má, depois tens uma vida muito ruim, onde tu vais ter 10 vidas super ruins, até voltas a sair, depois ficas ali outra vez um bocadinho, depois voltas a descer, depois voltas a subir, Isto é assim, é uma roda de samsara que não há maneira de tu saíres se tu não despertares. E se não queres despertar, não há problema, porque na próxima vida tu não te vais lembrar desta. Na próxima vida tu não te vais lembrar desta. E não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então, o que eu diria, e eu vos aconselho, é vocês soltarem tudo. Eu sei que é muito difícil. Crenças, apegos, desejos. Tentem soltar tudo o máximo possível. Tentem seguir o caminho, os conselhos que realmente a gente pode encontrar nos livros da Umbanda. Porque realmente faz o bem, mais vale tu saberes qual é o teu caminho. O meu caminho é o caminho do bem. Eu escolhi o meu caminho do bem, não foi o caminho do mal. Então tu tens que saber qual caminho é que tens que seguir. Apesar do bem e o mal não existirem, enquanto vivo, se tiver que escolher, eu escolho fazer o bem, em vez de fazer o mal. E lembra-te uma coisa, quanto mais consciência tu tens, menos mal tu fazes. Tu não és capaz de fazer o mal a ninguém. Não és capaz de tomar decisões erróneas. Não és capaz de roubar. Não és capaz de fazer coisas estúpidas. Não consegues. Porque quanto mais consciência, não és capaz de mentir. Porque a tua moralidade não te deixa.
Quanta mais consciência, mais moralidade. Ok? Então, se algum dia tu pensares, eu vou fazer algo mal e já estás num estado de consciência elevado, é porque afinal não estás. E se o fizeres, prepara-te porque o karma vem logo a seguir. Porque é para pessoas que estejam num estado de consciência bastante elevado, que tenham conhecimento, mais tarde ou mais cedo, isso pode ser que a vida dessas pessoas seja muito maravilhosa, mas depois, quando caírem, quando morrerem, vão para esses reinos do baixo astral e vão ter de pagar por elas e depois, é o que eu digo, já viste uma pessoa que tenha muita influência e prejudicar 1000, 5000, 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 1 bilhão de pessoas, o karma será muito grande. Mas isto é só para nós, para os seres humanos. Ok? Não é para os outros seres. Para nós que estamos aqui, somos os castigados. Somos os que estamos presos dentro da ilusão. Os que estão presos da ilusão sofrem essas leis kármicas. Os que não estão, não sofrem nada. E aqueles que conseguirem fugir a isso, porque existem métodos para que o meu karma vá para outra pessoa. E atenção a esta parte, só bem para terminar. Lembrem-se de uma coisa. O karma, quando tu te juntas com uma pessoa, tu também absorves o karma dele. Absorves? Não. Tu pagas. É um karma. Vamos imaginar. Se tu és uma mulher e tu te metes com um homem bêbado ou agressivo, tu vais obter o karma dele. Então tu vais começar a sofrer um karma que não é teu. Então não carregues o karma das outras pessoas. Apesar de nesta vida não há nada por acaso. Se tu te juntas com este homem é porque tu tinhas que pagar um karma com ele, não é? Tinhas que passar por este processo, não é? Porque nós somos inconscientes das coisas e temos que pagar, porque para sairmos daqui nós temos que nos livrar de tudo. Enquanto a gente não sair daqui, a gente segue os programas da Matrix. Não há maneira da gente fugir. Então, tenham muito cuidado com o que é que vocês se envolvem, porque vocês podem podem juntar bem os karmas, tanto positivo como negativo. Então, tenham muito cuidado, porque é a mesma coisa. Vamos imaginar um homem e uma mulher. Vamos imaginar. O homem tem HIV, a mulher não tem. Mete-se com aquele homem. Né? A doença passa de um para o outro. Certo? Contagia. Então, já está ali um karma. O karma de um foi para o outro. Então é preciso ter muito cuidado. Esta parte de karmas, não ajudem a quem vocês não devem ajudar. Vamos imaginar que tu vejas alguém a ser assaltado. Tu vais-te lá meter. Já recebeste o karma que não era para ti. Foste-te meter onde não deverias. Mas, como eu digo, não há nada que aconteça na vinha do Senhor que não tenha uma causa já anterior, né? Que não seja justo. Então, se tu foste te meter é porque tinhas que te meter. Mas, se tu fores um bocadinho mais consciente, quando tu expandes a consciência, pode haver a possibilidade, eu penso que sim, que se tu vês alguém ali numa situação muito ruim, tu vais dizer, eu vou ajudar. E tu, vou ajudar? Não. Este karma é para mim. O que é que vai-me acontecer? E se me matarem? E se eu vou lá ajudar e depois quem recebe toda a carga que era para aquela pessoa é para mim. Então, o que eu foi absorver o karma da outra pessoa. Quer dizer, a outra pessoa é que deveria levar uns murrinhos e quem acaba por levar sou eu. Então, o karma que era para aquela pessoa foi para mim. Então, tenham muito cuidado com essa coisa de ajudar as pessoas. Ajuda até certo ponto. Né? Tu podes aliviar a carga kármica de outras pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, precisa de ajuda, não tem dinheiro para comer, tu vais, compras alguma comida para aquela pessoa ou dás dinheiro e pronto. Desde que não te prejudique. Não é? Tu alivias ali um bocadinho a carga kármica daquela pessoa. Isto está correto, mas cuidado. Não te deixes que tu te afundes. Vem alguém, um amigo teu, vamos imaginar que tu tenhas,
3.000 euros na poupança. E são os teus únicos 3.000 euros. E vem alguém, e preciso de 3.000 euros, não sei quantos, pá, por causa de uma caução, o que seja, sei lá, uma fiança, ok? Sim, deu-te o dinheiro, depois tu perdes o trabalho e tu já não tens dinheiro para pagar a renda, não tens dinheiro para comida, pronto, já fostes. De certa maneira, o karma que era dele foi para ti. Então, tenham muito cuidado. Esta coisa do karma tem muito que se lhe diga. Eu também não estudei isto. Eu já há muito tempo atrás eu já tinha lido muitos livros sobre o karma. E tentei livrar-me do meu karma, mas é muito difícil. É quase impossível a gente se livrar-se do nosso karma. Mas existem outras versões, outras variantes do karma que a gente depois vai aprendendo com a vida, e uma delas é: não te metas aonde não foste chamado. Não te metas. Então, tenham em atenção a este ponto e, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam livros sobre o karma, leiam livros da Umbanda, do Rubens Saraceni. Estes romances são super espetaculares. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Tchau!